Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira em um bar em Natal, no caso hoje no Mestiços, Bar Espaço Cultural em Ponta Negra, uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz alguma coisa relevante em Natal e no Rio Grande do Norte e tem alguma coisa a dizer. Eu vou falar mais sobre o programa, mas primeiro deixa eu apresentar aqui o entrevistado dessa noite, re-entrevistado, Silvério Filho, advogado, blogueiro e comunicador, a Raposinha, que está aqui, a quem eu vou saudar. Silvério Filho, bem-vindo novamente ao Conversa de Botequim. Obrigado, Cefas, mas antes de dizer boa noite, abaixo ao Estado de genocídio de Israel e Palestina livre. Nossa, já começou com tudo. Então vamos lá, meus patrões e minhas patroas, deixa eu fazer os velhos lembretes do programa. O programa é 100% interativo, nós estamos aqui no Mestiços, como eu falei, Bar Espaço Cultural, que está aberto, já tem gente vindo pra cá, quem quiser vem pra cá, come alguma coisa, bebe alguma coisa com ou sem álcool. Quem estiver assistindo pelo Facebook, interage, pode fazer perguntas aqui pro Silvério, pode fazer críticas, comentões, sugestões, enfim. Aproveitar que o Silvério não tem papa na língua e não tem medo de responder ninguém, então podem perguntar com força. Agradecer aqui a nossa equipe José Agro na produção e filmagem, Natália Chagas, assistente de produção e mídias sociais. Depois eu falo mais, agradecer também aos apoiadores. Sem os apoiadores o programa não seria possível. Eu falo mais sobre o programa, mas vamos começar aqui. Silvério, tem um monte de perguntas para fazer. Pode botar para torar. Silvério, eu já lhe entrevistei, nós batemos um ótimo papo no Bar Dallas, Comida e Arte. Lembro do que você falou quando eu perguntei sobre sua infância, sua formação. Mas como muita gente está assistindo a gente, ou vai assistir depois, que também pode assistir depois, viu? Quem não puder ver ao vivo. Não sabe e tem curiosidade. Por que Raposinha? Ele não é jornalista? Como assim? Então fala um pouquinho sobre como foi... Fala um pouquinho não, fala bastante, que eu sei que você fala muito. Fala como foi sua infância, Silvério, como é que começou tudo? Inclusive seu pai está aqui. Sempre presente, né? Silvério aqui, presente, vai falar dele. Fala como foi sua infância, como é que começou tudo, Silvério? Primeiro registrar a presença do meu pai, que é meu segurança. Aí eu brinco com ele, eu digo, pai, mas se alguém vier fazer alguma coisa contra mim, o senhor não tem condições de reagir, pai. Se eu não reagir, o senhor vai reagir? Ele diz, não, é porque as pessoas ficam com pena de mim e não batem em você. Aí meu pai sempre comigo e hoje excepcionalmente também minha mãe aqui. Isso, presente aqui. Presente. Prestigiando essa grande conversa, essa conversa de bar de extrema qualidade. E aí, Cefas, eu sou natural de São Paulo do Potengi, nascido e criado, né? Estudei durante muito tempo lá. No ensino médio, tive a oportunidade de vir estudar aqui em Natal, morei 3 anos na casa de um tio meu. Após, iniciei o curso de Direito no UniRN, né? Onde eu também fiz especialização em Direito Constitucional e posteriormente em Direito Processual Civil, mas eu sempre gostei muito de comunicação. Desde criança, porque eu vivi vendo aquilo, né? Meu pai tem mais de 40 anos de comunicação, começou no jornal Força Jovem, ligado à paróquia de São Paulo do Potengi, do saudoso Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros, ainda num jornal chamado Força Jovem, que era de mimeógrafo, né, girando no ar. Os bons tempos de mimeógrafo. Os bons tempos do jornal de mimeógrafo. E posteriormente iniciou na Rádio Potengi, onde permaneceu por cerca de 30 anos. Depois editou o jornal Gazeta do Potengi durante 20 anos, jornal impresso mensal, e eu sempre escutava meu pai na máquina de datilografia, né? Aquela zoada, quem conhece os mais antigos. Um zoada. Eu ainda peguei. Pronto, eu peguei. Meu pai na Gazeta do Oeste eu comecei na máquina de escrever. Na máquina de datilografia. Aí depois, em 2012, nós iniciamos o blog Silvério Alves, que é o blog do meu pai, no Blogspot ainda, naquela onda de blogs e tal. Em 2021 a gente foi onde foi ali a virada de chave, né? Eu não gosto nem de jargão, porque eu acho muito coach, mas onde foi a nova etapa. Eu odeio o coach, não é que eu não gosto, eu odeio o coach. Né? Mas foi a nova etapa, né? Que aí nós montamos uma equipe, reformulamos o blog do meu pai, saímos do Blogspot, fomos para o WordPress, fizemos um layout mais profissional, incrementamos o Instagram, né? Que hoje o blog Silvério Alves tem mais de 30 mil seguidores, está chegando a 35 mil. E quando foi em 2023, a gente vinha, em 2022 ainda, nós vínhamos num mapeamento da conjuntura jornalística de Natal e percebemos que havia espaço para um blog de esquerda de opinião.
Nós já tínhamos o Saiba Mais, que é um site, inclusive você escreve muito bem para ele, é um site assim, de jornalismo profissional, né, de extrema qualidade. Nós tínhamos Taísa, que é ali meio de centro. Em Mossoró nós tínhamos o Barreto. Isso. Em Natal nós tínhamos também o portal Potiguar do professor Daniel Menezes. Mas era algo ainda, a meu ver, deficitário. Faltava ali um blog de opinião, sobretudo uma opinião mais sarcástica. A minha inspiração inicial foi o Conversa Afiada do saudoso Paulo Henrique Amorim. Né? Textos mais curtos, mais diretos, mais assertivos, só que eu queria também algo mais. Né? E aí nós começamos no processo de modificação do formato, adequando essa nova realidade de redes, de linguagem, de estilo, e tínhamos em mente que nós estouraríamos em 2024, como de fato foi. Eu já planejava isso desde 2022. Era um plano então, não foi por acaso não. Não foi nada que você vir no blog, isso é importante, até dizer aqui, é por acaso. Desde a roupa que eu visto, com exceção dessa, porque eu vinha com a camisa da Palestina Livre, infelizmente eu esqueci. Eu tô fantasiado de Playboy porque eu participei eu participei de um outro podcast pela manhã que eu considerei interessante e com uma vestimenta estética distinta. Sim. Né? Mas aqui eu vinha com a Palestina Livre ou com a camisa do Brasil Vermelha que eu comprei no Alecrim. Que maravilha! Eu louco pra comprar, ainda não comprei. Poxa, cara, é muito massa. Compra. Mas se eu soubesse que você tinha ido, eu pedi pra você comprar uma. Porra, é fantástico. E tem todo canto lá, né? O Alecrim é fantástico. Mas enfim, aí eu tinha tudo planejado, cara. Nada que nós fazemos no blog é por acaso. Desde a utilização da linguagem, quando for um erro, que você vê, porra, aqui eu acho que ele exagerou, desconfie. Talvez seja só eu tentando colher um dado. Nós vamos chegar a isso no futuro. Nossa. Porque tudo que a gente faz ali é um laboratório para coleta de dados que nós estamos pegando aquela realidade material e criando a partir dela categorias, no sentido marxista do termo. Enfim, aí nós sabíamos que iríamos estourar em 2024. Por quê? Porque sabíamos que haveria essa polarização. E é nessa polarização que nós entraríamos de um modo assertivo, como de fato entramos. Para você ter noção, você que está nos escutando, talvez você não tenha percebido isso, mas ao final da campanha, quando Natália perdeu eleitoralmente, porque para mim ela teve uma vitória política, mas ela perdeu eleitoralmente, os blogs da segunda divisão da direita, isso eu não sei se vocês também sabem, né? Mas tem os blogs da primeira divisão, segunda e terceira. E os blogs da segunda divisão, eles são dominados pelos da primeira. Então eles são encarregados de dar aquelas pauladas que os da primeira divisão não querem dar para não se expor. Então a galera tirava onda com Natália e comigo. Pegava minha foto com a de Natália e dizia que a Raposinha e Natália foram derrotadas. Sim. Isso para mim era ótimo, porque era um reconhecimento de que nós havíamos alcançado o êxito no projeto que havíamos proposto. Enfim, então foi esse o movimento até agora. O grande desafio após a campanha, inclusive na nossa entrevista anterior já havia dito isso, era mostrar que nós não éramos um fogo de palha, que nós havíamos chegado para ficar. E eu acho que a gente cumpriu esse papel de demonstração, porque desde então nós triplicamos a quantidade de seguidores, hoje já estamos com 39 mil, beirando os 40, chegamos a bater em determinado mês, no espaço de 30 dias, 10 milhões de visualizações, o que é sem precedentes na esquerda potiguar, sem precedentes, um blog de esquerda, inclusive, isso é importante que se diga, nós postamos diversos conteúdos de esquerda radical. Radical no sentido de que trabalha a raiz do problema. A gente, por exemplo, diz abertamente Palestina Livre, chama abertamente Israel de genocida. Nós dizemos abertamente que nós defendemos o legado revolucionário de Vladimir Lenin. Então isso de um modo, nós falarmos sobre esse tipo de coisa e atingirmos essa quantidade de visualizações, torna ainda mais sem precedentes o que nós estamos fazendo. Com certeza. Aí vamos entrar no método, que eu acho que você vai perguntar no futuro, eu vou explicar como nós conseguimos fazer isso. Mas antes, por que Raposinha? Que eu acho que é a dúvida que algumas pessoas ainda têm. Eu já estou acostumado com você, a gente vai ficar indo e voltando. Não, e aqui é conversa de bar. É conversa de bar, isso. A despeito que tem uma qualidade superior a todos os programas de rádio do estado do Rio Grande do Norte. Eu alopro logo. Fico honrado. Não, é foda, tem, pô. Vou dizer o quê? Mas enfim. Mas vamos lá, por que Raposinha, né? Por que Raposinha? Porque meu pai, inclusive, ele respondeu isso no podcast mais cedo, que eu fui fantasiado de Playboy. Ele explicou que, na verdade, é inspirado no primeiro existiu o Papangu. O Papangu, que era da Gazeta do Potengi. Papangu, quando queria mandar um recado ou fazer alguma reflexão política sem dizer quem era a pessoa que estava envolvida, essa pessoa seria o Papangu. Sim. E aí isso causava uma intriga da porra na cidade. Eu chamo, no Facebook, né? Não cai mais, né? Na meta não cai mais. Então pode chamar porra, não pode... uma intriga da porra na cidade. E aí quem é o Papangu? Quem é o Papangu e tal, não sei o quê. Aí é fulano de tal, não sei. Beleza. Quando nós criamos o blog, aí meu pai achou por bem criar um outro personagem que seria a Raposa, inspirada de certo modo na Raposa Felpuda de Cassiano Arruda. Isso.
E aí criou a Raposa. E a estrutura dos contos da Raposa é muito interessante, porque ela tem uma estrutura previamente determinada. A Raposa foi vista em algum lugar da comunidade, no barraco do resto tomando um caldo de cana. Esse é o primeiro ponto. Aí depois ela solta uma frase enigmática, dizendo para quem quisesse ouvir. Aí cita um trecho de uma música, um trecho de um poema, qualquer coisa aleatória. Depois um curioso pergunta, é a terceira parte da estrutura, o que aquilo quer dizer. Aí a Raposa fala com a frase mais enigmática ainda, ou apenas um sorriso de canto de boca, e sai faceira. Isso ficou tão popular que se você abrir agora o Instagram, @blog Silvério Alves, vai ver que a Raposa está no logo abraçada com o A de Silvério Alves. E aí começaram a chamar meu pai de Raposa. E por conseguinte, Silvério Filho a Raposinha. Com o tempo, quando nós criamos o blog, iniciamos esse processo de esquerda, né, expressamente, passaram a chamar de vermelha, porque vermelha é a cor que se associa à esquerda. Então, Raposinha Vermelha. E aí ficou, e eu adotei o apelido, e inclusive foi muito bom do ponto de vista estratégico da retórica. Aí a gente vai explicar mais pra frente. Pronto, tem um monte de perguntas foi aqui. Conteúdo franco, né? Isso, vamos fazer recortes aqui. A gente vai ficar indo de uma forma alucinada pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vamos voltar à infância e adolescência. Perfeito. Eu quero saber coisas sobre questões que você falou em relação à sua personalidade. Mas vamos pro recorte. Fala esses problemas psiquiátricos. Utiliza o termo. Aqui nós estamos numa conversa de bar, porra. A minha personalidade vai com problemas psiquiátricos. Combo psiquiátrico. Então daqui a pouco a gente fala do seu combo psiquiátrico. Vamos falar agora da campanha. Bora. A campanha entre Carlos Eduardo, que era o favorito e liderava as pesquisas, Paulinho Freire, que vinha em segundo, e Natália Bonavides, acabou tendo o segundo turno entre Paulinho Freire e Natália. Natália começou a crescer, teve uma chance real de vitória, acabou perdendo para Paulinho Freire. Depois se descobriu, o Ministério Público foi atrás, o Ministério Público Eleitoral, e Paulinho Freire está sendo acusado, está sendo investigado ainda, está com o juiz Gessé de Alexandria, acusações gravíssimas. Mas não vamos nem falar sobre isso, vamos falar sobre sua atuação. Você foi considerado, por vários jornalistas, e eu participei de algumas dessas rotas, como fundamental para a Natália ter ameaçado Paulinho Freire com uma comunicação diferente, até certo ponto irreverente, aproveitando até o perfil de Natália Bonavides, que é um perfil também que se difere de outros candidatos do PT. Eu lhe pergunto, como é que foi essa campanha, qual é a análise que você faz, qual é o papel que você vê de você mesmo na campanha e sua opinião sobre Natália Bonavides? Comentando rapidamente a questão da ação judicial. Natália não teria como vencer a campanha. Sim. É impossível, faticamente, objetivamente. Eu não trabalho aqui, eu trabalho com análise material, no sentido marxista do termo. Fazendo análise de conjuntura a partir das perspectivas materiais, econômicas e políticas envolvidas no contexto da eleição de 2024, era impossível. Sim. Porque a estrutura da máquina, e isso quem diz não sou eu, é o GAECO. E GAECO não é apenas o Ministério Público, é o Grupo Especial de Combate à Corrupção do Ministério Público. Então é uma área especializada do Ministério Público, especializada em investigar esse tipo de coisa. A estrutura, eu brinco até com o professor Daniel Menezes, que o hobby dele é ler 600 páginas de processo de madrugada. Então ele leu tudo e me passou mais ou menos ali, que eu não tenho essa... Me perdoe, Daniel, mas não tenho. Enfim, aí a investigação demonstra a cabo toda a utilização da máquina pública de Natal de um modo estruturado, organizado, sem precedentes na história potiguar e com pouquíssimos precedentes na história do Brasil, do modo como foi feito. Se cumprir o direito, a chapa Paulinho Freire precisa ser cassada. Esse é um ponto que eu defendo e Álvaro Dias tornado inelegível. Feito este parênteses aqui, essa introdução, como foi a campanha? Nosso acesso, quando nós chegamos na campanha, algumas pessoas da esquerda já nos conheciam, a gente já vinha desenvolvendo um trabalho nesse novo estilo de comunicação, mas como eu vejo a importância que nós tivemos na campanha? Aí nós temos que primeiro definir o que é que nós fazemos. Isso é importante do ponto de vista conceitual, inclusive. Nós não fazemos jornalismo. Ou melhor, principalmente nós não fazemos jornalismo. Nós praticamos jornalismo, mas esse não é o nosso objetivo principal. Daí porque eu não me apresento como jornalista, mas como comunicador, embora eu produza também jornalismo. Mas, para além disso, eu classifico que nós não temos um blog. Nós não somos um blog. E esse ponto é interessante para entender o raciocínio. Nós somos uma força em movimento, que neste movimento se movimenta à esquerda e para frente. Comprovarei de modo empírico. Inclusive, já recebi hoje um convite de um professor da UFRN para a gente desenvolver um projeto de mestrado de pesquisa a partir desses conceitos que nós estamos tratando. Mas vamos falar do método mais à frente. Pois bem,
Por que uma força em movimento? Nós tínhamos a plena convicção de que nós, na nossa atuação, deveríamos trabalhar com o exercício do carisma, aqui no sentido weberiano, de capacidade de exercício de poder pela persuasão, pelo convencimento. Então, nós desenvolvemos uma metodologia que ela trabalhasse nesse sentido, mas ela não se encerrasse em si mesma. Ela cativasse outras pessoas a fazer algo pelo menos similar. E isso é possível comprovar empiricamente. Como, Silvério? No primeiro turno só havia eu com esse estilo. Inclusive, no primeiro turno eu mantive alguns contatos com Gustavo Braga, do canal SPN, que apoiava Carlos Eduardo. E Gustavo, à época, ele dizia: Silvério, eu quero fazer um blog, o canal SPN, um blog de jornalismo, e quero fazer um outro blog de resenha para fazer algo parecido com o que você faz nesse outro blog. Eu digo, quando nós chegarmos no segundo turno, você vai estar fazendo no seu blog o que eu faço no meu. Você vai esquecer esse segundo blog. Hoje ele não tem sequer segundo blog. E os conteúdos que ele são mais raposísticos do que os meus. Para além disso, nós conseguimos influenciar. Aí, por que a força em movimento? Daniel Menezes, que já tinha um blog, ele começou a postar muito mais. Ele não tinha o Instagram. É verdade. Nós criamos um movimento em prol de Daniel, que ele ganhou em 2 semanas 10 mil seguidores no Instagram e o alimenta diariamente. Começou a postar vídeos que ele não postava, hoje ele fala diretamente com ele quem não tá fazia assistindo. isso. Não fazia. Ali tem uma influência direta nossa. Exatamente. E aí, de conselhos que a gente deu, inclusive ele está postando meme, aceitando colaboração, tirando onda. Então isso aumentou o engajamento dele. Barreto foi além. Barreto, porque é uma estratégia que nós iniciamos aqui em Natal. E tudo que a gente faz é premeditado. Meu pai vai dizer que eu tô cagando goma, mas então eu tenho que dizer qual é a situação. Mas é premeditado. Por quê? Porque nós, por exemplo, quando alguém faz um comentário absurdo, eu respondo o comentário, tiro o print e publico. Aquilo tem um poder de conexão muito forte. As pessoas sentem participativas e se estimulam a elas próprias responderem os comentários absurdos que tem no meu blog. Eu não preciso mais nem sequer responder. Os seguidores respondem, eu tiro o print e publico. Então gera um processo de conexão que eles vão entrando no espírito da raposa. E aí o Bruno Barreto começou a fazer isso, a tirar onda, a colocar música do Calypso, do Pablo Vittar. Toda vida que um babão do prefeito de Mossoró faz uma crítica absurda a Bruno Barreto, ele tira o print e coloca a música do Pablo Vittar. Então ficou uma marca, assim como durante a campanha eu coloquei o Conde. Isso. Por que o Conde só brega? Por que o Conde? Primeiro porque é extremamente aleatório. A aleatoriedade conduz ao humor e pelo humor a conexão, mas também porque gera uma inserção estética no subconsciente a partir da cultura popular. Então nós abrimos uma brecha, a partir dessa brecha nós inserimos o conteúdo de esquerda que muitas vezes é considerado chato pela população, de um modo geral. E aí, essa foi a nossa participação. Eu acho que nós tivemos uma participação relevante, sobretudo porque após essa campanha, eu falei desse núcleo principal, mas começaram a surgir outros blogs. Hoje a gente cita Pimenta Potiguar, Mossoró Realista, que surgiu em Natal, Vozes da Quebrada, Comitê de Luta, que existia, mas ficou mais forte, outros blogs menores de esquerda que a gente começou de modo estratégico a fazer colaboração e eles ganharam vida, ganharam mais força. Então nós acabamos criando uma rede que está crescendo continuamente e eu espero que atinja seu ápice no próximo ano, porque aí sim, meu patrão, vai ser histórico, Cefas. É porque eu não posso contar, né? Não, não vou contar. Não, a gente tá num bar, só a gente conta. Não é só a gente, né? Mas o que a gente vai fazer próximo ano, meu patrão, garanto a você que tá vendo, é histórico. Se vocês gostaram de 2024, tá ligando? Eu vou botar no modo avião. Não, vou mostrar não. Se vocês gostaram de 2024, o que a gente vai fazer em 2026 é histórico. É sem precedente na história do Rio Grande do Norte, isso eu garanto. Que maravilha. Vamos falar de Natália Bonavides. Bora, sim, eu esqueci. Qual foi o diferencial de Natália Bonavides? Assim, eu acompanho, eu sou mais velho que você, acompanho as campanhas do PT, algumas vitoriosas, como por exemplo Fátima Bezerra, governadora. Teve a campanha histórica de Fátima Bezerra em 96, que ela perdeu para Vilma de Faria, mas foi um marco do PT, e outras campanhas não foram tão bem sucedidas, inclusive com a própria Fátima. Qual foi o diferencial de Natália que chegou tão perto que não teria como ela ganhar, como a gente já botou, mas ela chegou muito próximo. E pela primeira vez em 20 anos. 26 anos. 26 anos levou o PT para o segundo turno. Qual foi o diferencial de Natália? E teve a maior votação da história do PT em Natal. Exatamente. Superando inclusive Fátima. Sim, superando de Fátima contra a Vilma. Exatamente. O diferencial de Natália é que ela tem um carisma inato. Daí porque eu coloquei... Sim, inclusive utilizava poesia na campanha. O sorriso que abarca o mundo. Tem uma característica estética, é proposital. E no final do segundo turno eu comecei a utilizar a metáfora da flor
que rompeu o asfalto daquele poema de Drummond, Isso. da Flor e a Náusea. Então a flor vermelha que rompeu o asfalto de uma cidade cinza. Tudo isso tem um poder retórico muito forte. Sim. As 4 grandes diferenças de Natália. A primeira diferença de Natália é esse carisma que ele é inato. Sim. Essa popularidade, os momentos que Natália passava junto às comunidades, sobretudo as mais carentes, proporcionavam momentos fantásticos de aproximação com a população, porque uma coisa é você ver Natália pelo computador, pela TV, outra coisa é você vê-la pessoalmente. Você tem, ela consegue, daí porque o carisma é inato, ela consegue desarmar inclusive os críticos. Não é raro você escutar a afirmação de que eu não gosto de Natália, eu não gosto do PT, mas eu vi ela e eu fiquei balançado. Eu já escutei de mais de uma pessoa de direita. Também escutei. É um negócio incrível assim. Então, o primeiro ponto, esse carisma inato. Né? Ela mostrou muito preparo durante a campanha e a abordagem que ela adotou durante a campanha foi a abordagem que ela poderia adotar. Dentro da conjuntura, eu não trabalho com posicionamentos ideais, eu trabalho sempre de acordo com a conjuntura histórica e material. Dentro da conjuntura histórica e material que estava posta, Natália fez o melhor que ela poderia fazer. Não venceu por causa dessa estrutura Sim. de abuso de poder político que está sendo, inclusive, objeto de processo. Mais um dado interessante, que inclusive eu conversei com ela posteriormente, e eu disse, seguindo os ensinamentos do camarada Lênin, a estratégia deve ser fixa, mas as táticas precisam ser variáveis. Se nós analisamos a campanha, nós percebemos que Natália falou o tempo todo de questões práticas do povo, que o povo sofre no dia a dia. Ela deve ter imaginado uma persona lá da Zona Norte, uma senhorinha que criava os filhos sem o marido. Como eu converso com essa senhorinha? Então ela falou de lagoa de captação, transporte público, segurança, acesso às creches, todos os problemas práticos. E se nós formos analisar, todas as questões políticas com as quais a direita bateu em Natália foram questões precedentes ao início da campanha. A mais eficiente foi aquela do furto famélico, que eles distorceram de um modo absurdo. Inclusive, eu gravei um vídeo, foi a primeira vez que eu chamei a galera de jumento, né? Meu pai não gostou, porque disse que eu fui muito arrogante, mas eu tenho que chamar comedor de capim, não tem jeito. E aí, por quê? Porque a galera tava tratando como se estivesse roubando o celular. Roubo é diferente de furto, sobretudo furto famélico é para comer, mas eu acho que há uma lição importante dali, Cefas, que a gente pode tirar. Aquele processo, ele apenas, o projeto de lei, ele apenas, em linhas gerais, teve algumas poucas modificações, mas ele formalizou em lei o que a jurisprudência já aplicava em termos de princípio da insignificância. Sim. Então, basicamente, ele não mudou nada, quase nada do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista político, serviu como uma forte arma da direita contra nós. Sim. Então, esse é um cálculo que nós temos que fazer. Daí porque nós temos que ter em mente essa questão, que eu tenho em mente diariamente, a estratégia fixa, a tática tem que ser necessariamente flexível para que a gente consiga obter o sucesso. Eu acho que Natália aprendeu muito com essa eleição, aprendeu que ela tem que ter uma postura um pouco diferente do que vinha tendo como parlamentar para poder galgar cargos majoritários, e eu não tenho dúvida de que ela será prefeita de Natal em 2028. Perfeito. Seu velho, vamos começar agora com as perguntas mais Bora. Casca de banana e até autocrítica, da qual inclusive eu posso me colocar também. Você acha que a esquerda, de uma maneira geral, e aí você viria justamente para dar essa quebra, não comparando exatamente, mas como André Janones fez na campanha de 2022, mas você acha que a esquerda, de uma maneira geral, cai muito fácil nas armadilhas de direita? Você acha que as pautas que a esquerda bota às vezes não chegam à população? Rapaz, você conhece o Tonho de Martinha? Não Você não lembrado. conhece o Tonho de Martinha? É um fantoche lá da Paraíba, de João Pessoa, que tem um restaurante, Tonho de Martinha. É um personagem comunista. E eu fui lá comer no Tonho de Martinha. Fui. E já tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Você vai adorar, cara. Maravilha, vou. É um fantoche comunista que ele é extremamente inteligente e aborda os problemas do Brasil a partir de uma perspectiva comunista. E popular, numa linguagem extremamente popular, é muito interessante. E ele diz que existem as pautas de esquerda OPDD, ou pauta da desgraça. Por quê? São pautas que não chegam ao povo, que o povo não quer saber. Sim. Não existe, eu trabalho com a perspectiva de que não existem movimentos. Primeiro, eu trabalho com a perspectiva que nós só conseguiremos mudar questões estruturais da sociedade com movimentos de massa. Esse é o primeiro ponto. Sim.
E não conseguiremos movimentos de massa se nós tivermos discursos segmentados. Nós temos que ter discursos segmentados, naturalmente, porque existem pautas relevantes que não são de massa, mas nós temos que ter pautas de massa necessariamente. Eu proponho, inclusive, a divisão que Luiz Gonzaga faz em um dos seus causos. Um para tu, um para mim, um para eu. Né? Então, não, um para mim, um para tu, um para eu. Um para eu, Então, 2 por 1. 2 pautas de massa para uma pauta que não é de massa. Entendeu? Por quê? Porque nós precisamos conversar com as pessoas. A esquerda tem um defeito que muitas vezes ela chega com o vocabulário pronto, com a tese pronta, com a resolução dos problemas, mas não conversa com o povo. Tem uma analogia feita pelo João Campos, embora eu não goste tanto do João Campos, mas ele fala do campo do 11, que ele foi fazer a reforma. O campo do 11 ele não tem um formato tradicional de um campo, uma parte do campo ela é torta. E quando ele foi fazer a reforma, o projeto inicial era para deixar o campo reto. Mas a comunidade pediu que o campo fosse torto. E o campo ficou torto e foi um sucesso. E com o espaço que sobrou do campo torto foi feito um vestiário. Então perceba, é uma analogia perfeita. Converse com a comunidade. Nós precisamos conversar, voltar para as bases, sair um pouco da academia e dos sindicatos, evidentemente sem perder, mas conversar com as pessoas. A gente julga muito, eu discordo hoje, na campanha eu ainda utilizava o termo pobre de direita. Eu discordo hoje da utilização desse termo. Por quê? Porque quando nós falamos pobre de direita, é um termo pejorativo que desconsidera o fato de que esta pessoa está num processo ideológico, no sentido marxista de falsa percepção da realidade, e que provavelmente ele está nesse processo ideológico porque nós falhamos na comunicação com ela. Nós deixamos um espaço em aberto para que a extrema-direita entrasse. Então, só para encerrar a pergunta, eu acho sim que a esquerda cai muito nas pegadinhas da extrema-direita, inclusive não compreendeu de um modo efetivo como ter uma atuação política consistente nesse atual momento de pós-verdade. É como se nós ainda pressupôssemos que as pessoas elas têm aquela vinculação imediata. Por exemplo, na época do que Lula iniciou o Bolsa Família, a pessoa recebeu o Bolsa Família, necessariamente vincula isso à pessoa de Lula. Hoje não é assim. Não é assim. Entre a pauta, o projeto social e a percepção acerca daquele projeto social, existe um espaço. É nesse espaço que a direita trabalha na percepção e nós não conseguimos trabalhar. Isso é muito visível agora na aprovação do governo Lula. A gente está batendo recorde no PIB, reduzindo a pobreza, aumentando a empregabilidade. Não existem casos de corrupção. Nessa questão do INSS não foi corrupção direta do governo. E Lula agiu rápido. Lula agiu rápido, com todas as medidas que deveriam ser feitas. Mas ainda assim a opinião da população é negativa. Por quê? Porque o problema não é de qualidade do governo, é da percepção. E aí eu me remeto a um ditado antigo que dizia que a mulher de César não basta ser justa, é preciso parecer justa. Então a esquerda, agora sim para encerrar, senão eu entro no monólogo, a esquerda precisa compreender a nova dinâmica das redes de comunicação, que para além de uma revolução tecnológica, é uma revolução cognitiva. A esquerda precisa ter pautas claras, voltar a conversar com o povo, fazer o povo se sentir parte do processo de formação e de atuação política e precisa, sobretudo, ocupar espaços para além dos eleitorais. Perfeito. Isso aí já gera um monte de possíveis perguntas, tem pessoal comentando aqui. Bota pra torar. Carlos Lima, Carlinhos Bentivi, lá de Mossoró, mas não está em Mossoró, deve estar em Parnamirim, eu presumo. Eu perdi vários amigos por radicalizar que sou de esquerda. Não me arrependo. Não estou arrependido. Valeu, Raposinha. Valeu, tamo junto. Valeu, Carlos. Carlinhos é militante comunista das antigas. Talvez das antigas demais. Mas eu vou passar um bizu para Carlinhos aí. Quando terminar aí, passar um bizu, Carlinhos. Uma vez, a minha pergunta fica depois. Deixa eu passar logo o bizu para Carlinhos. Carlinhos, deixa eu lhe passar um bizu, cara. Eu hoje sou radicalmente de esquerda. Tem muitos amigos, eu perdi alguns. Só que, não raro, chega um cara de direita pra mim, chegou esses dias em Santa Cruz, em outros locais também chega e diz, rapaz, eu sou de direita, mas eu gosto de você. Eu não gosto do PT, mas eu gosto de você. Isso é uma primeira conexão para nós iniciarmos um processo de influência. Então esse é um ponto inicial. Eu me remeto a uma sentença muito interessante de São Francisco de Sales, que ele diz que se apanham mais moscas com a gota de mel do que com litros de vinagre. Então toda vida que eu vejo um direitista, eu não vejo mais, a não ser aqueles maliciosos, mau caráter, aí eu quero distância. Agora tem muitos que são bem intencionados, mas que estão cegos pela ideologia. Esse
eu vejo como um companheiro em potencial. Então eu primeiro me conecto, dou a gota de mel e inicio um processo de trazê-lo para o nosso lado. Eu acho que esse deve ser o caminho, Carlinhos. Mas de qualquer modo, muito obrigado aí pelo apoio. Tamo junto na esquerda radical, inclusive. Que... Tá em Mossoró? Carinho. Amanhã tô aí, Carlinhos, no pingo do meio-dia com meu chapéu de couro tirando onda. Você vai pro Meu pingo pai do que meio- não escuta. Não, pai, não vou com chapéu de couro não, porque eu prometi ao senhor que eu não ia. Vou pro pingo do meio-dia. Que maravilha! E tem um comentário aqui de nossa assistente de produção, Natália Chagas. Hoje há um crescente na aceitação das crianças atípicas na sociedade. Em anos anteriores isso não havia. Como foi a sua descoberta nos diagnósticos? E o processo de aprendizado e educação? Isso é fundamental. Vamos para o recorte do combo psiquiátrico. O combo Palavras suas, não psiquiátrico. minhas. Não existiria o processo que nós estamos fazendo sem o combo psiquiátrico. Por quê? Por quê? Porque eu não estudei porra nenhuma sobre comunicação, cara. Tá. Eu só faço. Então, durante toda a campanha, eu só fazia. E agora, após a campanha, eu pego a análise material, aí no sentido marxista, primeiro vem a matéria, depois a tese acerca da matéria. Então, eu pego o que nós fizemos, o que deu certo, e extraio dali categorias e teoria, entendida aqui como exposição ideal do objeto analisado, que é atuação raposística. Por que o combo psiquiátrico foi fundamental nesse sentido? Quais são os diagnósticos? Qual é esse fazem parte? combo? Importante dizer que todos são psiquiatricamente diagnosticados após um estudo, uma investigação neuropsicológica conduzida de diversos testes. Então não é algo que eu acho que eu tenho, é diagnosticado. Esse é o primeiro ponto. Aos 14 anos, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de estudar. De estudar com uma rotina, de manter uma rotina. Só que eu sempre tirei nota boa, nunca fiquei em recuperação. Só que eu não conseguia passar uma hora estudando. Porque eu começava a pensar em outra coisa, eu falei em outra coisa e eu não conseguia. Era entediante estudar. E aos 14 anos eu comecei a ter fortes sintomas de toque. Na adolescência eu tive todos os sintomas possíveis de toque. Pensamentos intrusivos num nível absurdo, mania, se manifestava como mania de perseguição, receios de doença, de várias coisas, mas a principal obsessão era a obsessão pela certeza. E a obsessão pela certeza me conduzia a uma revisão compulsiva. Até o ponto desta... Já assistiu o filme Pi? Sim, O cara começa a ver padrões. Aronofsky. Sim, Perfeito. sim. Então, Sim. de tanto eu revisar, chegou um momento que eu tive dissociação da realidade. Tamanha era a obsessão pela certeza. Então, de olhar para essa parede, que é amarela, e chegar, ver que era amarela, mas pensar, será que era amarela? Será que é amarela? Eu acho que é amarela, porque é da cor parecida da cerveja, e eu sei que cerveja é amarela. Olha o nível que chegou. Então, cheguei a flertar com a psicose. Tenho o toque até hoje, mas aí quando foi na fase adulta, sobretudo quando eu comecei a trabalhar mais, começou a ter uns sintomas muito fortes de desatenção. Desatenção ao ponto de eu estar ali, vir uma carreta na minha frente e eu não me tocar que a carreta estava vindo. Olha o nível, meu irmão. Desatenção muito forte. Aí eu procurei um outro psiquiatra para fazer um diagnóstico. Eu estava na Unimed, paguei uma questão, um particular, porra, vamos investigar essa porra aqui. E aí chegamos à conclusão, inicialmente, de um diagnóstico tardio de TDAH. Por que não se manifestou tão forte na infância? Porque eu sou filho único, minha mãe, inclusive, tem toque também, então era super protetora e essa super proteção que eu sempre tive dos meus pais, elas maquiaram os sintomas do TDAH. A tese inicial foi essa e fazia muito sentido. Sim. Né? Tanto é que na fase adulta, com problemas sobre os quais meus pais não poderiam me ajudar, foi que estralou. Mas aí tem mais diagnóstico. Vamos lá. Porque o psiquiatra fez um diagnóstico inicial e disse, mas para a gente fazer um estudo aqui, a gente tem que fazer um estudo neuropsicológico, investigação, com diversos testes e tal. E eu fiz. E aí nós chegamos a um diagnóstico de altas habilidades. Fez um teste de coeficiente de inteligência e deu um coeficiente superior à média com ênfase à capacidade linguística. Da capacidade de raciocínio linguístico, né? Daí porque a habilidade na retórica, etc. E provavelmente, em razão dessas altas habilidades, é que eu tenho o toque e o TDAH, estão relacionadas. Sim. E em razão do toque e do TDAH, mesclado com as características das altas habilidades, que não é uma bênção como muita gente pensa, é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, eu tenho uma depressão moderada e uma ansiedade crônica. É daí porque fecha a mão. Altas habilidades, toque, TDAH, depressão moderada, ansiedade crônica. Mas é uma maldição e uma bênção. Por que uma bênção? Porque foi a partir deste combo
que eu consigo ver a realidade como eu vejo. Então, quando eu vejo a realidade, é como se manifestasse para mim em diagrama. Eu vou fazer um vídeo, vai ser o meu terceiro vídeo do YouTube, vou gravar a próxima semana, eu vou pedir uma lousa emprestada no IFRN e eu vou desenhar. Oba! Tem vários nomes. Tem o nome do tripé da raposa em progressão geométrica. Tem o balé da raposa. Se você quiser deixar um pouco mais hegeliano, é o espírito raposístico em construção dialética. Se você quiser deixar um pouco mais heideggeriano, é o ser da raposa em progressão no tempo e no espaço. Mas é basicamente um tripé. A raposa como vontade de representação. Representação. Aí já é Schopenhauer. Schopenhauer, entendeu? Mas é basicamente um gráfico a partir do qual se manifesta interessante, de modo visual. Nós temos um fato político a partir do qual nós mapeamos as possíveis, entrando no método, né? Isso. Que provém desta neurotipicidade cognitiva. Neurotipicidade cognitiva. É um fato político a partir do qual nós construímos um discurso. Não, primeiro, o fato político. Neste fato político, nós analisamos a partir da perspectiva materialista marxista todas as nuances desse fato político. Vemos os aspectos jurídicos relacionados a esse fato político. Por quê? Por que os aspectos jurídicos? Porque o direito é instrumento de poder e de perseguição. Isso. Mapeamos os melhores estilos linguísticos e estéticos para abordar eventualmente este fato político, seja em construção de narrativa ou de discurso. Aí pronto, aí começa o tripé. Nós vamos para a construção do discurso, também utilizando aspectos jurídicos e mapeamento de características estéticas e linguísticas para tornar algo que atinja o fim ao qual se propõe. Aí nós temos linhas pontilhadas, estou tentando imaginar, é um gráfico complexo. Linhas pontilhadas que são as possíveis narrativas a serem expostas para a direita. Para cada uma, eu tenho uma perspectiva em linhas gerais dos aspectos jurídicos e linguísticos comunicacionais. Então, quando vem a narrativa, eu já tenho uma contranarrativa na agulha. Daí porque, com um arco e flecha, nós colocamos os tanques da direita potiguar no bolso durante a campanha. Porque tudo que eles iam falar, eu já sabia. Já sabia. E tudo que eles achavam que eu errava era uma pegadinha para eles cair e eu embocar. Então, é aí onde se manifesta. Mas é interessante porque tem os princípios, é o decálogo, tem um decálogo para ter uma simbologia profética, que são os princípios, né? Vou citar só um, que é não basta falar a verdade, é preciso expor os mentirosos, né? E aí tem vários princípios que norteiam a atuação desse tripé. E só para terminar a questão do combo, também outra manifestação visual, nós temos um espiral, que ele se manifesta a partir de quatro partes que vem em espiral, que é o espiral estético. É interessante porque se manifesta na minha mente em formas. Qual é esse espiral estético? Ele é formado pelo humor, pelo conteúdo. O humor é o sarcasmo que eu sempre utilizo e tal, pela retórica de humor, pelo conteúdo despretensioso. O que é o conteúdo despretensioso? Quando eu posto uma foto, por exemplo, comendo um cuscuz com salsicha e ovo, conteúdo despretensioso tem como única finalidade gerar conexão. Aprofundamento teórico e utilização de diversos aspectos da linguagem para gerar autoridade, como eu estou fazendo agora. Jornalismo, que eu produzo o jornalismo, e o embate político, a afronta, a indignação. É o combo que forma as nossas características estéticas mutáveis no tempo e no espaço. O assunto eu gosto de você, porque eu posso falar como eu quero. Pode falar o que quiser e vai falar muito mais. Vamos falar de Santo Agostinho, você citou Santo Agostinho. Obrigado, Crer Raio. para compreender, compreender para crer. Isso. Inclusive é agostiniano. Você é leitor de Santo Agostinho. Porra, Agostinho é foda, meu irmão. O Papa é... E você que é filho de padre, eu sou filho de padre. Isso é um detalhe importante, você que não sabe, o pai do seu amigo Sérgio é padre. O novo Papa é agostiniano, inclusive. Agostiniano. O Papa Leão. E escolheu o nome de Leão. Por quê? Isso é importante, isso é fantástico. Pode dizer, bora. É interessante, cara, porque eu acho que foi escolhido na quinta-feira o novo Papa, e na quarta eu disse que se ele tivesse, eu disse no podcast de Suelen, se joga no papo, eu citei o Papa Leão XIV, porque é importante o nome de Leão. Tem algumas simbologias. Primeira simbologia é que Leão era o frei que acompanhava São Francisco. Exatamente, Então saiu o Francisco, ficou o Leão. Uma noção de continuidade pastoral. Isso. Segundo, o último Leão foi Leão XIII, fundamental para a criação da chamada doutrina social da Igreja, que para os parâmetros atuais, onde infelizmente prospera a extrema-direita, seria considerada de esquerda. Há alguns... Não, a extrema-direita chamaria de comunista. Não, sem ser comunista. Sem porque ser, se aproxima ali um pouco do trabalhismo, distributivismo, etc. É comunismo.
Pra eles é Comunismo. comunismo. É tudo a mesma coisa, né? A dieta do capim gera mazelas. Você ajudou um cognitivas, pobre, é né? comunista. É comunista, Comunista, né? Enfim, mas aí ele, inclusive, foi ele que fez a encíclica Rerum Novarum, do Mundo Novo, que foi uma encíclica, mais uma, por favor, que foi uma encíclica fundamental nesse sentido, que falava justamente da questão dos trabalhadores, onde a igreja ela se posiciona a um só tempo contra o comunismo ateu, mas também contra o liberalismo, a exploração capitalista da época. Então foi muito interessante e teve uma grande importância para o direito do trabalho brasileiro, ao ponto do ministro Costa e Silva, não o ditador, mas o ministro do TST, em 1991, no aniversário de 100 anos da encíclica, afirmar em um artigo científico que o direito do trabalho brasileiro nada mais era do que a doutrina social da igreja iniciada pela Rerum. Foi um artigo comemorativo ao centenário da Rerum Novarum, que o direito do trabalho brasileiro nada mais era do que a doutrina social da igreja positivada. Daí para nós termos a importância disso. Então, foi muito sintomático, fiquei muito feliz, sobretudo porque um outro detalhe interessante, o novo Papa Leão XIV falou em espanhol, mas não falou em inglês. É verdade. Durante o seu discurso. É falou verdade. italiano, e falou latim, e falou espanhol, mas não falou inglês, mostrando que ele é latino-americano. Isso. Então ele tem a nacionalidade Ele foi bispo estadunidense. cardeal no Peru. No Peru. Uma comunidade pobre do Peru. Exatamente. Então, embora ele tenha a nacionalidade estadunidense, ele é, na verdade, de coração, inclusive de cidadania também, latino-americano, que ele tem cidadania peruana. Exatamente. Então, fiquei extremamente esperançoso com a continuidade. Ele não vai ser um Francisco, ele vai ser um pouco mais para o centro, porque ele é a síntese a tese foi Bento, a antítese foi Francisco, e ele é a síntese muito bem representada nos paramentos litúrgicos que ele utilizou. Ele manteve o sapato preto, que a insígnia papal, o Papa tem a prerrogativa de usar o sapato vermelho, ele manteve o sapato preto, mas colocou a cruz dourada, né? Não como Francisco, uma cruz de prata. Então, foi ali uma insígnia de Francisco, uma insígnia de Bento, como se fosse essa junção, mas mais para Francisco, o que se depreende do nome, com certeza. Escolhi. Perfeito. Você assistiu Conclave? Fantástico o filme. Filmaço, né? Fantástico em todos os sentidos do roteiro, a direção, a história e o final. Por exemplo, final lacração, caralho. Foi um final muito interessante. E uma perspectiva, inclusive, do ponto de vista teológico. Não vou dar spoiler, mas se aquilo acontecesse, qual seria o tratamento teológico? Exatamente. Né? É fantástico o filme, e a atuação de Ralph Fiennes, assim, é um negócio... Ótima, né? Cara, fantástico. Ele é um grande ator do caralho. Você é católico. É Sou isso. católico, apostólico, romano em específico. Uma curiosidade. Não, mas é importante especificar. Depois Vamos que lá. surgiu o padre de festa junina bolsonarista, as pessoas estão muito em dúvida em relação a isso. Vamos lá. Né? Pelo amor de Deus, eu pensei que era o boné de Trump, glória a Deus. Não, é justamente a brincadeira. O Brasil é dos O Brasil é dos brasileiros. brasileiros. Sangue de Jesus tem poder. Mas enfim, vamos lá. Tá falando de quê? Você ser católico, apostólico, Sim, romano. porque existem 20... Olha aí. Muito bem, anistia Ismaeg, né? Mas apenas para dizer que existem 24 igrejas católicas, todas elas igualmente católicas do ponto de vista de essência. Uma é a romana, que é a maior de todas, e as outras 23 são de origem oriental. Não se confundem com a comunhão ortodoxa, são igrejas católicas orientais em plena comunhão com o Papa. Tanto é que no filme Conclave você pode ver alguns cardeais de turbante. Exatamente. Por que aquele turbante? Porque é um cardeal católico pertencente a uma igreja sui iuris autônoma oriental, comandada por um respectivo patriarca ou arcebispo maior. Curiosidade raposística também é cultura. É cultura. Eclesiástica. Sou católico. E interessante, entrou em contato comigo um dia desses um pessoal do movimento Fé e Política, só que como eu sou extremamente desorganizado, aí é a maldição, né? Dos problemas que eu tenho. Tem a bênção da criatividade e da construção de raciocínio, mas eu sou péssimo para atividades operacionais. O toque não lhe dá organização, não? Dá porra nenhuma. Dá não. O toque, na verdade, dá só obsessão pela certeza. Eu não peguei essa parada da organização. O meu leve toque me dá organização. Não, dá porra nenhuma. O meu dá certeza. Não é leve, não? Olha o aí, meu toque me dá organização. Eu não tenho. Me dá organização. Eu pensava que você era organizado. Porra nenhuma, sou extremamente desorganizado, Vai. cara. Aí o que acontece? Eu sou péssimo com horário, sou péssimo com atividade de manter uma rotina, isso pra mim é tudo difícil. E aí, cara, eu acabei perdendo um seminário de fé e política, pô, fantástico, mas eu vou marcar uma entrevista com o pessoal, o professor do DFRN, que é um movimento
comandado de nacionamento por Leonardo Boff, inclusive vai ter um encontro agora em São Paulo em agosto. O pessoal queria até organizar para eu ir, vou até ver isso. Se organizar, eu vou. Vá. Porque é importante debater fé e política. Tive uma conversa muito interessante com o Janassá, que inclusive é do Saiba Mais. Sim. E nós debatíamos o modo como a extrema-direita avançou na seara cristã, dominando através da teoria do domínio, da teologia do domínio e da prosperidade. Teologia do domínio e das prosperidades. Eles trabalham nisso. E muitas vezes a gente julga as pessoas das comunidades, sobretudo as comunidades pobres, que acabam pegando esse discurso e tem um poder estético muito forte. Como tem um poder estético? Porque as pessoas são educadas aqui a agir daquele determinado modo, se vestir daquele determinado modo, é ser uma pessoa justa, uma pessoa de caráter. Isso. Então, quando o candidato se apresenta como representante daquilo, ele acaba votando sem analisar as questões materiais que estão envolvidas. E por quê? Porque a extrema-direita cresceu tanto nessa área, em grande parte porque nós da esquerda deixamos o espaço aberto. No século XX, você vai recordar, meu pai, por exemplo, foi da Juventude Agrária Católica, foi de movimentos católicos, meu avô foi das comunidades eclesiais de base. Um dos meus tios tem o nome de Helder, em homenagem ao Helder Câmara. Meu avô foi um dos fundadores do Sindicato Rural de Trabalhadores Rurais de São Paulo do Potengi, o segundo do país. Então, nós tínhamos movimentos católicos de esquerda, tínhamos também dentro do protestantismo, ali Rubem Alves comandando alguns movimentos, esqueci qual o nome específico, mas esses movimentos, sobretudo após a Revolução Carismática dentro do catolicismo, retirou-se o aspecto político. E isso prejudicou demais, cara. E é algo que eu tenho que retomar, que a gente tem que retomar, a meu ver. E qual é o nosso diferencial nesse sentido? Pouquíssimas pessoas dentro da esquerda potiguar, para não dizer do Brasil, mas eu vou trabalhar aqui no Potiguar, têm a capacidade de debater com essa galera à luz de uma perspectiva teológica, sobretudo apologética, de debate das escrituras. E por que isso é importante? Você deve estar pensando, você está me estudando, não, eu sou comunista, eu sou ateu, eu não preciso saber disso. Meu patrão, quando você está discutindo com uma pessoa que acha, e existem pessoas bem intencionadas, cegas pela ideologia, que acham que votar em Bolsonaro é fazer a vontade de Deus. Isso, sim. Pessoas boas. Sim. Que acham. Sim, tiazinhas, nossas, avós, que estão lá, que sim. estão no culto, que estão rezando texto, nos grupos de orações, que acham que votar em Bolsonaro é fazer a vontade de Deus. Você não vai convencer uma pessoa dessa a deixar de votar em Bolsonaro com argumentos econômicos, sociais, políticos, jurídicos, porque nada se sobrepõe à crença. Nem identitários. Muito menos identitários. Então vai. Que é um erro que depois a gente vai falar. Vamos falar também. Vamos falar disso aí. Mas não vai, cara. Não vai. Então, por isso, nós precisamos ter... Então, o nosso diferencial é esse. Porque a gente... Interessante, um dado interessante. Por que eu aprendi apologética? Porque eu era reaça. Eu ia perguntar, você falou que era coxinha. Fui coxinha. Nunca, reaça dentro do catolicismo, dentro da política, eu era coxinha. Nunca fui bolsonarista. Amém. Amém. Eu sou inteligente, modéstia. Mas nunca. Mas vamos falar dessa sua fase coxinha. Fase coxinha, eu fui ateu. Sou criado em berço católico. Peraí, você foi criado em berço católico, foi ateu? Não, fui criado em berço católico, primeira comunhão, crisma, tornei-me protestante desigrejado, depois agnóstico, depois ateu. Me reconverti ao catolicismo pelo estudo da história da igreja, de figuras como Santo Agostinho e, sobretudo, o maior de todos os teólogos sistemáticos, São Tomás de Aquino. Eu sei, certo. Foi quando eu percebi, porque uma das grandes questões de eu ter me tornado ateu foi a percepção de que não havia como buscar a intelectualidade e ter uma crença religiosa. Para mim, São Tomás de Aquino refutou aquilo, que é uma das mentes mais brilhantes que já existiram, mas que foi guiada para a teologia. Se ele tivesse vindo, por exemplo, no século XX, para a ciência ou para a filosofia, seria um cara fantástico. A mente de São Tomás era brilhante. E aí eu me reconverti ao catolicismo. Nesse processo de reconversão, eu fui bastante conservador. Eu era fã de Bento XVI e das encíclicas de Bento XVI. O Heidegger de Deus. Era meu patrão. Era o apelido dele. Eu chamava os católicos progressistas de apóstatas materialistas e chamava os protestantes de hereges. Então o meu sonho era ser como São Antônio de Pádua, que aqui no Nordeste é conhecido como Santo Casamenteiro, mas é doutor da igreja e era conhecido como o martelo dos hereges. Então eu queria quebrar na martelada. Então
Por isso, o pai tá agoniado que eu tô falando demais. Fica de boa aí, não, pai. Pode falar. Pode falar. Não, eu tô brincando, eu tô tirando onda com ele tá de boa ali. E aí, eu fazia isso, cara, por quê? E aí eu estudava pra debater. Pra debater. E quando você estuda pra debater, eu já sabia onde os caras iam. Isso. Então, sabe aquele sistema que eu falei do tripé? Então, pra toda alegação que eles tinham, eu já tinha uma resposta. E com aquele sarcasmo que me é peculiar, eles se quebravam todinho, né? E aí, fantástico. Pronto. Aí depois, com o papado do Papa Francisco, esse homem santo, que felizmente foi escolhido para ser... E aí, deixa eu deixar um elogio a Bento XVI, que eu acho que ele se redimiu pela humildade de renunciar e se conhecer e perceber que não tinha capacidade para guiar a igreja naquele momento. E conveio que foi Francisco. E Francisco aí, munido no seu papado, no seu estilo, eu acabei vindo para uma vertente, graças a Deus, bacana, mais progressista do catolicismo, mas mantive as habilidades apologéticas. Isso. Agora para combater o reaço. Entendeu? E agora eu consigo combater, por exemplo, a extrema-direita, quando eles vêm, aí, meu irmão, é fácil, inclusive. Isso. Só que a gente não estuda. E nós temos que estudar, porque, como eu disse, para convencer as pessoas boas, que estão de boa fé, que acham que votar em crápulas como Bolsonaro é fazer a vontade de Deus, que evidentemente não é. Perfeito. Lá vem o Cefas Cinéfilo. Assistiu Dois Papas, do Fernando Meirelles? Fantástico. Filmaço. Filmaço, e eu sou indignado porque o que faz o Papa Francisco, eu esqueci o nome, concorreu ao Oscar merecidamente. É o Jonathan Pryce. Isso, Jonathan Pryce. Mas Anthony Hopkins, pra mim, é o melhor ator da história. Pra mim, tá maravilhoso aquele filme. Não, tá maravilhoso. E ele tá fantástico na figura do espécie de Bento XVI. Inclusive os sapatinhos vermelhos, a intelectualidade. É fantástico aquele filme. O tom meio ranzinza. Meio ranzinza, alemão. Eles né? Assistindo a final Alemanha e Argentina. Seria muito massa, né? Mas enfim, eles são... É fantástico. Ali, fantástico. É muito bom o filme. E eu acho que foi justamente naquele estilo mesmo. Claro, não do ponto de vista total, mas retratou muito bem essa transição entre Bento e Francisco. Que bacana! Estamos aqui conversando com o Silvério Filho, uma conversa maravilhosa. Pode fazer perguntas, quem estiver no bar pode fazer perguntas. Encaminha aqui para a produção, que a produção traz em papelzinho aqui. Quem estiver assistindo de alguma maneira, faz pelo Facebook. Silvério, estou com um monte de perguntas para fazer, um monte de possíveis pode fazer. recortes. Aqui não tem roteiro, aqui a conversa é totalmente baseada no que foi conversado. Deixa eu perguntar para você, voltar em questão a militância e a comunicação. Silvério, assim como você, eu sou crítico em relação à forma como às vezes a esquerda se comporta. Eu sou progressista, sempre fui em essência, mas eu tenho certas críticas. Eu já escrevi no texto Saiba Mais alguns romantismos, até recebi algumas pedradas, inclusive, de bons amigos. Eu tenho algumas críticas. Eu vou dar um exemplo para você de um fato que eu vivi em 2022. Um amigo muito querido, que sempre foi de esquerda, divulga coisas e tem grupos de zap. Ele me chamou na casa dele, a gente foi na casa dele beber, fazer uma festa lá com bons amigos. Quando ele estava me deixando, eu estava na fase da campanha de 2022, Lula contra Bolsonaro. Eu consegui converter todos os porteiros do condomínio de Omola a votar em Lula. Todos votaram em Lula, sem exceção. E eu perguntei para ele, eu falei, qual é o nome desse porteiro? Deixa eu falar com ele. Ele olhou para mim bem assustado e disse, não sei o nome do porteiro. Eu não sei o nome do meu porteiro. Mas, querido, você não falou para ele, para os porteiros para votar em Lula? Ele olhou para mim tipo como se eu tivesse falado uma bobagem muito grande. Ele, não. Ou seja, o cara que mandava para mim, que já sou doutrinado e já sou convertido, mandava 4, 5 mensagens por zap por dia, não comunicava. Então eu lhe pergunto, Silvério, como fazer essa esquerda romântica sair desse romantismo, desse pedestal intelectual e, como você falou, partir para a realidade, para a base? Como fazer isso? Cara, qual é a estratégia que eu venho utilizando, né? Como nós furamos a bolha, eu parto desse pressuposto, porque se nós atingimos aí 10 milhões de visualizações no espaço de 30 dias, nós furamos a bolha. Como nós fizemos isso? Respondendo sua pergunta, como a gente vai fazer a esquerda fazer isso? Mostrando que nós precisamos e de que é possível, e mostrando como fazer. Porque a esquerda tem um certo comodismo intelectual. Na verdade, comodismo foi um eufemismo. Arrogância de estar naquele canto e querer que... É como se quisesse que as pessoas entendessem o que tem que ser feito, o que a gente quer. E a gente não quer descer até onde estão as pessoas, até onde está a intelectualidade, a compreensão das pessoas acerca do processo político. Explicar, mas também entender as necessidades dela. Volto à Jana.
Jana disse, Silvério, a gente está aqui no ar-condicionado, a gente está no debate da faculdade, a gente está no debate na audiência pública, a gente está escrevendo artigo, só que tem uma senhora lá da Zona Norte que ela acorda de manhã, bota comida para os meninos, deixa o menino na escola, vai trabalhar, chega de noite e vai dormir. Acorda de manhã, deixa o menino na escola, vai trabalhar, chega de noite e vai dormir. O único alento que ela tem de um momento de refrigério dessa situação extenuante é na igreja. E a igreja neopentecostal. Como é que eu vou julgar essa mulher ser de direita se nós em nenhum momento chegamos num processo de acolhimento, de conversa, de oitiva das necessidades, sem preconceitos, sem pré-julgamentos? Isso a gente não faz. Tá aí o exemplo prático. Não conversou com o porteiro, não sabia o nome, do porteiro. Isso é um diagnóstico prático, porque aí eu volto a Marx. Eu estou fazendo o curso do professor, que é a minha inspiração do ponto de vista teórico, José Paulo Neto, e ele explica que Marx ele tinha um rigor teórico muito forte, mas aquele rigor teórico que ele tinha na produção de conhecimento era aplicado à vida prática. E que houve uma grande modificação, inclusive na sua compreensão acerca de categorias filosóficas, quando se envolveu no movimento dos trabalhadores. Eu acho que nós nos acomodamos um pouco quando nós nos tornamos poder institucionalmente, quando nós ocupamos alguns locais. É como se a gente tivesse acomodado mesmo. E a gente, se não se ligar, leva peia, meu irmão. Porque Bolsonaro só perdeu em 2022 porque foi burro. Verdade é essa. Não foi Lula que ganhou, foi Bolsonaro que perdeu. Não sei se você concorda, mas se Bolsonaro tivesse dado dinheiro à Globo, como Lula está dando, se Bolsonaro tivesse não criticado tanto o STF, Lula talvez estivesse inelegível, nem concorreria. E, historicamente, todos os presidentes que concorreram se reelegeram. Se tivesse vacinado a população, só isso, já não morreria um monte de gente. Se ele tivesse ficado calado na pandemia e vacinado a população, pronto, meu irmão. Entendeu? Então a gente não foi um projeto de esquerda que venceu, não. O governo de Lula não é de esquerda. Então a gente tem, o primeiro ponto, Cefas, é acordar para a realidade. É voltar a ter a capacidade de realizar uma mínima análise de conjuntura material. Porque as disputas de poder, elas não ocorrem em tese, elas ocorrem no plano material. Então esse é o primeiro ponto. Como nós conseguimos furar a bolha? Sobretudo com estratégias de estética. Estética do discurso. Então a gente conseguiu utilizar linguagem que as pessoas entendem. Nós participamos de eventos que às vezes a direita não vai, a esquerda não vai. Por exemplo, a esquerda só vai para bares muito específicos, como aqui, que é um ótimo bar, mas aqui é um bar de esquerda. Só que a gente tem que ir aos bares que alguns setores da esquerda chamam de heterotop, os bares dos playboy. Eu estou em todo canto. Onde está a elite, eu estou lá no meio, contaminando a elite. Entendeu? Então eu vou na festa de forró do interior, vou na vaquejada, vou onde toca o piseiro, vou na palestra de debate filosófico, eu vou no botequim, lá da periferia. Então nós temos que ir em todos os locais. Eu acho que falta essa compreensão. Nós temos que conversar com todas as pessoas, nós temos que ocupar todos os espaços possíveis. Nós cometemos um erro muito sério de começar a focar muito em mandatos seletivos. Mandatos que são cada vez mais simbólicos, que não conseguem, por meio deles, ter a capacidade de influenciar na modificação estrutural da sociedade. Então nós temos que voltar para as bases, ocupar os espaços da cultura, mas não apenas da cultura que era popular e hoje é erudita. Hoje MPB é cultura erudita, meu irmão. O povão não escuta MPB. Entendeu? Então nós temos que voltar à cultura popular e dialogar com ela. Com o terrível, péssimo gosto musical do sertanejo, mas a gente tem que dar um jeito de conversar com quem gosta de sertanejo. Verdade. Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu fui para o evento da Juventude de Natália, lá na Ágora do país de Petrópolis, que é a Praça Cívica, só tinha... Você gosta dos termos, né, cara? Adoro, eu sou criativo, deixa eu cagar uma comigo. Depois vamos falar de Paulinho Petrópolis. Paulinho Petrópolis. Quando eu fui lá, só tinha aquela galera com fenótipo made in DCE. Sabe como é o fenótipo made in DCE? Você sabe. Mas fale como é. É o mesmo fenótipo, com a camisa dessa. Só tinha essa galera. Entendeu? E não tem problema nessa galera, tem que ter essa galera, porque é a galera politizada, pô. Tem a galera politizada, é a galera inteligente, é a galera que estudou, é a galera que se envolveu no movimento social, estudantil, sindical. Isso, extremamente importante, é a galera que segura o taco na hora da luta. Só que nós temos que atingir as outras galeras, não apenas essa. Por exemplo, quando a direita realiza eventos, ela chama a galera do surf, a galera do futebol,
a galera do beach tênis, ela consegue trazer todo mundo. E geralmente a gente só leva a galera made in DCE. Por quê? Porque em todos os eventos nós vamos para debater necessariamente política. Sabe o que me disse um dia desse um cara que é de direita, meu irmão? Ele disse, eu não gosto do PT, eu não gosto da esquerda, porque a esquerda é chata. Mas eu gosto desse velho porque ela é engraçada. Entendeu? Mas isso é proposital, porque eu utilizo uma estética do discurso que possibilita uma aproximação prévia a partir da qual eu vou introduzir os conceitos políticos. Se a gente chega única e tão somente chamando a galera para conversar política, vai vir só a galera made in DCE. Então nós temos que ter eventos de juventude que seja para conversar, para ver um filme, para jogar bola. E aí, dentro destes eventos, que não são principalmente políticos, nós vamos incutindo aos poucos pílulas de política, mapeando os mais engajados, fazendo peneiras, criando grupos. Então nós temos, fazendo analogia com o Papa Francisco, que pregou uma igreja em saída, nós precisamos, aí feitas as devidas ressalvas, evidentemente, nós precisamos de uma esquerda em saída. Se eu tivesse que resumir a sua pergunta, é essa. Uma esquerda que saia dos sindicatos, das universidades, sair não no sentido de deixar o espaço vazio, mas de sair e ir em busca. E em busca. Eu não vejo hoje um bolsonarista como um adversário, os de boa fé, porque existem pessoas boas de boa fé que estão cegas pela lente ideológica. Não vejo como um adversário, não vejo como pobre de direita. Eu vejo não como uma pessoa a ser combatida, mas para ser liberta. Eu vejo como um companheiro em potencial. Então, se nós tivermos essa perspectiva, utilizarmos as estratégias linguísticas, abordagens estéticas e uma atuação política efetiva e clara, nós conseguimos reverter o quadro. Agora, se nós continuarmos analógicos, arrogantes e sem sair do nosso local, querendo que essas pessoas reconheçam-nos como certos, como agentes ativos da história, nós vamos tomar na tampa, porque a extrema-direita está vindo com força, sobretudo neste momento de pós-verdade. Perfeito. Meu patrão, muito obrigado pela oportunidade de falar desse jeito. Porque o que acontece? Quando eu vou nos outros podcasts, eu tenho meus limites, né? Aqui na não tem rádio limite, aqui não. eu boto Aqui- pra fuder. Aqui você tá num bar. Obrigado. Um bar com um monte de gente bacana aqui, tem tanta gente aqui. Infelizmente, tomando uma cerveja sem álcool, mas são ossos do ofício. Vou dirigir, é uma merda, né? Mas, rapaz, toda vez que você me encontra dirigindo. Pô, tem que morar aqui em Natal, que aí é de Uber. Venha pô. morar, rapaz. vou morar. Segundo semestre eu venho aí, começando com minha mulher. Tem um monte de perguntas pra fazer ainda. Quem quiser fazer pergunta, passa aqui pra Natália que ela traz pra Pai, cá. não se preocupe não, quando tô cansado não. Vou dirigindo de boa, viu? Aqui Aí, a conversa é boa. Você vai pra São Paulo Potengi ainda? Vou, pô, Pra mas tô de República boa. Vou, e Popular? amanhã de manhã eu vou pra Mossoró, pro Pingo do Meio-Dia. Ah, é? Tu vai pro Pingo do Meu Dia. Tirar onda lá. Vai encontrar o sorriso que abarca o mundo O lá. sorriso que abarca o mundo Natália estará lá. Bonavides ia vir pra cá, mas a assessoria dela disse que ela foi pra lá já. Vou pra já lá, tá em Mossoró. estaremos lá pra tirar onda, inclusive mandar um abraço pra o namorado dela, que é meu advogado, comunista de skin diferenciada, que gerou uma obsessão platônica nos membros do MDL. Lucas isso Ariê. Tá na minha pauta. Pronto, tudo Tá bem, na vai minha lá. pauta o advogado de... O seu advogado, namorado de Natália. Tá na minha pauta Stevenson. Stevenson. Vamos falar de Stevenson, mas vamos falar do namorado de Natália. Vamos Bora, lá. fala do namorado que é de seu Natália. advogado. Ele Meu virou advogado. obsessão da direita, é isso mesmo? Virou obsessão porque é direito, cara, não tem argumentos. Pô. Eu tô planejando próximo ano, eu vou dizer em primeira mão aqui, porque, porra, próximo ano virá a raposinha nível 3. Existem hoje níveis de raposismo. Por exemplo, aqui aqui é o nível 2. Tem o nível 1, que é o nível, por exemplo, que eu estou na Isso 97. tudinho é o nível 2. Aqui é o nível 2. Tá. Essa resenha aqui é nível 2. Tá. Aí tem o nível 1, que é o nível que eu posso acessar Na 97. no podcast, com o meu amigo presidente do PL, pra ele não fugir. Então, do PL Jovem. Então é o nível 1. Aqui é o nível 2 é o do blog também. Agora próximo ano vem o nível 3. Que é o martelo dos bolsonaristas. Então, próximo ano já tá montado. É tudo na hora certa, pô. É que nem Jack Stripador, por partes. Ai, que piada infame, me perdoe. Essa foi horrível, infame. Essa foi infame, me Mas perdoe. vamos lá. É porque era um professor meu de história que dizia, inclusive. Que piada bosta, me perdoem. Mas enfim. É piada em partes, perfeito. Enfim, vamos lá. Perdi até o raciocínio. Tava falando de quê? Nível 3 do raposismo. Nível 3 do raposismo. Pois bem, nível 3 do raposismo. Quando nós chegarmos no próximo ano, aí eu vou chamar a galera pra debater, meu irmão. Vou chamar tudinho pro debate público. Tá tirando onda, venha debater, porque todos são arrochados quando estão gravando um vídeo sozinho no celular. Tudinho. Agora bora pro debate. Matheus Faustino. É só vir, meu irmão. Delimita o tema. Stevenson. E tudinho. Gonçalves Girão. Gonçalves Girão, Rogério Marinho, se quiser debater, a gente debate sobre o governo do estado do Rio Grande do Norte e sobre o governo nacional. Agora delimitando o tema. Para não ser um negócio. Delimite o tema
E vai ser um negócio organizado, tantos minutos pra cá, e bora debater, porque eu vou martelar tudinho, meu irmão. Vou martelar tudinho e o objetivo, já estou dizendo, é descredibilizá-los intelectual e moralmente. Vamos fazer esse processo e será histórico, porque nós temos que fazer isso. Não basta nós falarmos a verdade, sobretudo no modo analógico, como a gente vem falando. Nós precisamos expor aqueles que mentem, nós precisamos expor aqueles que estão contra o povo e nós precisamos expô-los de um modo efetivo, de um modo claro, de um modo objetivo que as pessoas entendam. É possível fazer. A gente vem mostrando isso. E próximo ano nós teremos muitas outras armas que hoje nós não... Tu vai ver, meu patrão, vai ser história. Por falar em próximo ano, vamos para próximo ano. Advogado. Hã? Vocês estão falando do advogado, namorado de Natália. Sim, esquecemos. Entrou em Fausto. Vamos voltar. Volta pro namorado de Natália. O namorado de Natália criou uma obsessão, porque o que acontece? Ele é assessor, abraço aí, Lucas, estive com ele até ontem, almoçando aí. Ele é assessor de Daniel Valência, namorado de Natália. Aí como essa galera da direita, com a cognição precarizada pela dieta do capim, não tem a capacidade de encontrar contra-argumentos razoáveis, o que é que eles fazem? Foram criticar o boy, começaram a criticar o boy, namorado de Natália, meu amigo, e aí, o que é que tem? Aí, assessor Daniel Valência, sim, pô, e foda-se. Isso é ruim? Tá ligado? Aí começaram a mostrar a foto do boy e tal, não sei o quê. Aí como é que você tira onda com um negócio desse? Como é que a esquerda geralmente faz? A esquerda vai explicar, vai escrever uma nota de repúdio. Não tem nada a ver, isso é legal. Não... Aí eles vão tirar mais onda. Aí vai dizer, não, vou gravar aqui. Porra nenhuma. Criei, coloquei uma música de Marvin Gaye, Let's Get It On, e disse que eles criaram uma obsessão platônica sem precedentes na história do Rio Grande do Norte pela imagem do homem que conquistou o sorriso que abarca o mundo. E comecei a tirar onda. E só está progredindo. Nunca mais falaram, percebeu? E tem um monte de curtida. Um monte de curtida e comentário. E se eles publicarem outro vídeo, aí é quando eu digo que nós somos uma força que caminha à esquerda e para frente. Se eles publicarem outro vídeo, eu não vou precisar ir lá. A galera vai ver e vai tirar onda. E eles não vão publicar. Então perceba, como nós conseguimos montar estratégias que não são meramente estratégias de comunicação política, mas de atuação política a partir de uma perspectiva estética do discurso, que nós cercamos que eles ficam sem saída. Um dos princípios do decálogo, porque tem um decálogo, já disse você. Tem um decálogo. Eu citei um princípio que é não basta falar a verdade, é preciso expor os mentirosos. Segundo princípio, porra, esqueci o princípio. Não, porra, eu tava falando de quê? Eu TDAH batendo, do negócio de Natália. Do namorado de Natália, mas a gente passou. O princípio. O estabelecimento de uma arquitetura da inevitabilidade da vitória. Olha que interessante. Inevitabilidade da vitória. Então nós montamos uma estratégia de discurso. Vou lhe dar um exemplo prático que eu fiz hoje, para você entender. Alisson Bezerra, provavelmente amanhã, vai lançar a pré-candidatura dele no almoço com os prefeitos em Mossoró. Sim. E quando eu descobri, eu fiz na rádio me convidando para o almoço de Alisson Bezerra. Se Alisson Bezerra me convida para o almoço, eu ganho. Porque eu ganho a política, faço uma resenha e digo que fui convidado porque viu a força que a gente tem, que a gente está construindo, ficou com receio e me convidou. Se ele não me convida, eu ganho. Porque eu digo que ele não me convidou porque teve medo da raposinha presente no evento. Então perceba, quando nós montamos uma estratégia narrativa, nós montamos de um modo que independentemente do resultado, a gente ganha. Por isso o desespero da direita durante a campanha, por isso a perseguição que tiveram contra mim, contra meu pai, porque para onde eles iam, a gente ganhava, pô. Então esse é um dos princípios do decálogo raposístico, que sempre na hora de montar uma narrativa, a gente monta uma narrativa onde a vitória discursiva é inevitável. Entendeu? Perfeito. Tem comentários aqui, tem mais comentários, mas deixa eu fazer a pergunta sobre Stevenson. Bota aí. Vamos lá. Stevenson virou um dos seus melhores amigos. Não gosta de mim não. Nem um pouco. Fala sobre sua relação com Stevenson. Não. Como é que começou essa série de vídeos e comentários sobre a veia? A veia facial do peculiar diâmetro. De peculiar diâmetro. Mas é porque o Stevenson ele tem um temperamento muito forte. Sim. Né? Ele tem um temperamento muito forte. Inclusive... Ele já lhe processou? Sim. Não, ainda não. Ainda não? Porque viu que era pior. Nesse eu tinha certeza que ele... Não, ele foi inteligente. Eu tinha certeza que ele já tinha lhe processado. Os que me processaram vão se lascar. Mas nesse ponto ele foi inteligente, certo? Mas ele tem uma personalidade muito forte. E nós conseguimos, de certo modo, montar... É interessante como o apelido pega, cara. É uma estratégia que vem aí desde a quinta série de modo muito eficiente. Sim. Com aquele que fica com raiva de apelido. Exatamente. Então, nós montamos aquela questão da aleatoriedade. A aleatoriedade, isso é uma tese que a gente vem desenvolvendo, ela tem um poder carismático. Então, quando eu começo a chamar de senador com a veia facial de peculiar diâmetro, é algo que ninguém falaria. Ninguém falaria. Então, esta aleatoriedade demonstra uma criatividade que, por sua vez, gera uma autoridade
e pela autoridade do exercício do poder pela persuasão e confiança, que é o processo carismático. Então, tudo que a gente faz, nada é por acaso. Então, senador com altíssimos e supostamente artificiais índices de testosterona, ninguém diria essa porra, tá ligado? Então, o que a gente faz, ele pega, né? Mas ele ficou puto, e ficou puto demais, puto de verdade. E aí, eu optei por dar uma maneirada. Ultimamente, estou utilizando outras estratégias, porque é interessante até falar isso, essa nova fase, né? Se você perceber, nós reduzimos um pouco a atenção em relação, inclusive, à blogueiragem também. Sim. Nós tínhamos uma atenção muito forte e aquela atenção era necessária, tanto em relação a Stevenson quanto em relação à blogueiragem, para mostrar que eles não eram invulneráveis. Isso. Porque Gustavo Negreiros, Bruno Giovanni se consideravam invulneráveis. Num patamar, numa torre de marfim. Igualmente. Sim. E a esquerda contribuiu para isso. Sim. Porque a esquerda, de tanto apanhar e nunca contestar, gerou na esquerda, na população e nesses blogueiros e políticos a compreensão de que eram invulneráveis. Aí eu me remeto agora a um pouco mais nerd. Você já leu o melhor quadrinho de todos os tempos, que é o Cavaleiro das Trevas? Sim. Pronto. Sim. Naquela cena em que o Batman, já velho, no Superman invulnerável, ele com o Arqueiro Verde que perdeu o braço, faz uma flecha de pó de kryptonita. E aquela cena é fantástica. A animação é fantástica, porque os ferimentos do Superman começam a aparecer. E ele diz, tá vendo como é? Pela primeira vez você está sentindo a dor. Então é preciso mostrar a vulnerabilidade. Quando nós fizemos esse processo, eu saí ferido, muito ferido. Perdi contrato, recebi processo, mas eu mostrei... Não de Stevenson. Não de Stevenson. Mas eu mostrei que dava para lutar. Então eu cativei outras pessoas com esse sentimento. E uma coisa que o camarada e meu primo Gustavo Freire disse muito bem, a paz é uma escolha de quem tem condições de lutar. Nós tivemos, em dado momento, uma espécie de crise dos porcos, da Baía dos Porcos, durante a perseguição que houve a mim. Eu disse, se continuar, a gente vai estourar um monte de coisa. Ia ser perda total, meu irmão. Perda total. Só que eu disse, não temos o interesse e tal. E você vê que apazigou, né? Dos dois lados. Apazigou, sim. Mas não apazigou porque são santos, não. Não, óbvio que não. Apazigou porque seria um jogo de perde-perde. Exatamente. E a nossa estratégia mudou. Porque nós mostramos que são invulneráveis e isso para nós é suficiente. Agora nós estamos com um projeto audacioso. Olha que projeto audacioso. Vou fazer uma carta aberta próxima semana ou na outra, dependendo da minha organização, que é extremamente precária. A carta aberta aos blogs potiguares, inclusive os de direita, para que nós possamos nos unir nesse núcleo duro do interesse de classe. Porque existe o interesse de classe, queiram eles ou não, porque é um fato objetivo da realidade. Vou dar um exemplo. Nós tivemos um fato agora inédito no estado do Rio Grande do Norte, que foi cortado um PI de Túlio Lemos durante a veiculação, porque divulgou uma notícia sobre corrupção em Mossoró. Sim. Isso é um absurdo sem precedentes, porque geralmente como se faz? Espera acabar o PI e não renova. Cortou na hora. O PI, para quem não sabe, é pedido de inserção, que é o contrato que faz a publicidade entre o contratante e o que recebe o dinheiro da prefeitura para veicular uma Exatamente. publicidade. Isso é fruto de uma perspectiva, sobretudo dos blogs, que começaram a ser tão corporativistas em relação aos seus patrocinadores, que inventaram o conceito de não notícia. Antigamente, os blogs de direita, por exemplo, eles tinham um compromisso jornalístico ao ponto de dar a notícia enviesada, mas a notícia era dada. Isso. Hoje, nem sequer a notícia é dada. Quando é dada, ocorreu o que aconteceu. Então, essa postura, ela prejudica a classe. Então, conclamarei, inclusive aos blogs de esquerda, para não serem tão dependentes com seus patrocinadores, terem um posicionamento crítico também. E os de direita, a despeito das divergências ideológicas, não terem, sobretudo os da segunda divisão, porque os da primeira divisão acham que são intocáveis, mas os da segunda divisão, a classe baixa, inclusive nos processos revolucionários, os militares de baixa patente tendiam mais à esquerda, né? Então vou pegar essa galera de direita e mostrar, porra, a galera da primeira divisão tá fudendo vocês, vem pro lado de cá. Então, começar a fazer um processo forte de não disputar diretamente com outros colegas para incentivar esse processo de consciência de classe, que é extremamente difícil de se incutir, mas vou incutir e vou trazer muito blog da terceira divisão de direita pro lado da esquerda, é só aguardar. Que bacana, nossa senhora. Diga aí, tem pergunta, Franco? Não, tem pergunta aqui, tem um monte de coisa e tem livro para sortear aqui. Livro de Adélia Costa, presidente da SPVA, que está aqui, que é para sortear. Saiu no blog hoje, viu?
Isso, você esteve no Itamaraty, foi? É, minha avó mora lá. Interromper um segundinho. Olha, Ângelo Angolano. Mas aí sim. Opa. Opa. Deixa. Ai. Ficou o som, tirou, mas Aqui tem é nada certo. não, bota. Aqui É é assim certo. mesmo. Não, acabou o som não, tá tranquilo. Nossa, meu olha, patrão. olha Comunista, isso. fazer um vídeo aqui. Deixa eu mostrar Meu aqui. Deus do céu, olha aí. Aratu, Uma pergunta. lagosta e Que camarão. Isso mostrar. é o nosso brasão. Olha aí, Não, deixa eu lagosta. Aratu e camarão. Deixa eu tirar um vídeo. Por favor, rapidamente, uma pergunta que não quer calar. Meu parceiro Cefas, comunista, pode comer lagosta, camarão e aratu? Evidentemente que sim. O que Sim. não pode é comer capim. Capim deixa para o gado. Vamos lá, vamos continuar. Vamos comer camarão também. Obrigado, Ângelo. Daqui a pouco, show de Ângelo Angolano, o aniversariante. Junto com Carlos Pontanegra. Carlos Pontanegra. E participação especial do nosso querido João Rabelo na Aí guitarra. sim, Que muito maravilha. E tem os meninos aqui É esse? que vão mostrar um som de pífano com percussão. Hoje teremos várias atrações maravilhosas. Hoje aqui Nós temos as comidinhas do Brasáfrica, gente. Se informem com os garçons. Isso, meu Deus do céu. Hã? Não, pera aí, calma. Deixa eu falar do livro de Adélia. Desculpa, Adélia. O livro de Adélia é vendido no Instituto Ludovicos, no Câmara Cascudo. Esse livro é pra sortear ou é pra... Então é presente Ah, tudo bem. pra Silvério. Muito obrigado. Livro muito de obrigado. Adélia Costa, que está aqui, presidente da SPVA, Sociedade dos Poetas Vivos e Afins. Poeta e militante cultural. Valeu, Adélia. Prazer ter você aqui. Muita gente aqui. Luiz Gomes, advogado. Os melhores advogados do Rio Grande do Norte. Prazer tê-lo Olha aí. aqui. Tereza Paula, professora do IF. Muita gente bacana aqui. Vou falar, tem um monte de pergunta aqui também. Bota pra torar. Programa ao vivo, fica doidinho aqui. Oi? Tem uns intestinos que passam mal com o camarão. Ah, é? Não, mas aqui é treinado. Boa, boa. Eu como- Bolsonaro não pode ver isso aqui, não, é Não, infecção. eu como de tudo. Moacir Potiguar, grande Moacir Potiguar. Parabéns, Raposinha, pela coragem e resistência. Obrigado. Meu amigo Cefas Carvalho, sempre com muito profissionalismo e competência. Obrigado, Moacir. Moacir é uma resistência do PCdoB e do comunismo. Abraço. inclusive, Potiguar. Vamos organizar uns eventos aí, Moacir. Opa. No PCdoB que eu tô à disposição. Sou Olha filiado aí. do PT, mas tô à disposição. Renan Matheus Oliveira, grande Abraço, Renan. Renan. Produtor cultural. Se correr, o Dino pega e se ficar, Xandão come. É, desse jeito. hein? Nossa. Inclusive é o nome do meu gato, né, Xandão? É Xandão. Tenho 2 gatos. Eu ia Na perguntar. verdade, eu tenho 3. Eu ia Esse é um dado perguntar. interessante. Eu tenho Ah. 3 gatos, só Tá. que um não entra, ele não é domesticado. Ele fica Ah. do lado de fora da casa e eu dou alimentação, que é Malcolm X. Ah, Ele- é o não domesticado. É, porque ele é revolucionário. Ele não aceita, é Malcolm X. Aí tem 2 que vivem em casa, que é Xandão, que é o macho, e Ludmila Pavlichenko, que é a fêmea. Por que Ludmila Pavlichenko? É a sniper soviética que abateu mais de 300 fascistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em homenagem a ela, eu coloquei o nome do meu gato, Ludmila Pavlichenko. Que maravilha, meu Deus. 1h20. Hora e 20, vamos lá, mas vamos ligeiro. Faça as perguntas aí ligeiro pra nós terminar com a roupa São Paulo proteger. Não, calma. Calma. Diga aí, passa aí. Mas tá bom, o programa hoje tá melhor do que o outro, viu? Nossa, já. Melhor que o outro. Tem que fazer o terceiro. Fazer o terceiro. Não, vai ter, porque vai ter muita novidade nos próximos 4 meses aí. Engasgou. Cadê Ângelo? Camarão tá bom, viu, Ângelo? Tá ali, Ângelo. Vanderlei Pontes, uma excelente entrevista. Valeu, Vanderlei. Vanderlei. Josane Lopes Azevedo, sempre presente. Boa noite, amigos. Boa noite, Josane. Continua presente aqui. Laura Nunes, o Raposinha é diferenciado, diferente dos iguais. Valeu, obrigado. Valeu, Laura. Sempre presente aqui também. Luiz Carlos, que é da Secretaria Municipal de Cultura de Parnamirim. Esse rapaz é incrível. Torço para ele devido à sua inteligência, mas o que me encanta o que me encanta O ariano suassunismo dele. o ariano suassonismo. Suassonismo. Obrigado, É, fico com- honrado. Nossa, Fico honrado, fico honrado. muito forte. Pense no menino inteligente e coerente. Obrigado, obrigado. Valeu, Luiz Carlos, grande Luiz Carlos.
Eu tenho mais 58 perguntas, Bota mas vou pra parar. reduzir Reduz para algumas. Reduziu para 13? Isso, 13. Vamos ver 2026. 2026. Você certamente tem informações privilegiadas, aí cabe a você dividir aqui com a gente ou não. Como é que você está vendo a composição da suposta, possível, provável chapa Cadu, já que Walter Alves, vice-governador, aparentemente não quer ser candidato, Cadu Xavier, que é o secretário de tributação, de finanças, perdão, como candidato, Fátima Bezerra saindo para o Senado e a possibilidade de Zenaide compor. Como é que você está vendo essa possível chapa? Você vislumbra ou mudanças? Você acha que pode acontecer alguma coisa? Qual é a sua opinião? Cadu será o candidato É? do Bloco Governista. Cadu é o candidato do Bloco Prego batido, ponta virada. Ponta virada. E há, inclusive, uma unanimidade dentro das tendências do PT em torno do nome de Cadu. Isso, para mim, é surpreendente, na medida em que, em 2024, Natália foi conseguir essa unanimidade já no ano da eleição. Sim. Por quê? Porque haviam setores defendendo que o PT indicasse o vice de Carlos Eduardo. Isso. Mas Cadu conseguiu a unanimidade dentro do partido. Eu vejo grande vantagem em Cadu, primeiro, porque ele é o único que tem condições de defender o legado do governo Fátima Bezerra, pela capacidade técnica e pela desenvoltura que mostrou até o momento nas entrevistas e debates. E essa defesa do legado será fundamental, porque a disputa no próximo ano não será em relação às pessoas, mas a aprovação e a rejeição do governo Fátima, e a aprovação e a rejeição do governo Lula. Então, para que o bloco governista tenha chance, há a necessidade de alguém que tenha capacidade de defender esse legado com técnica e com capacidade argumentativa, e Cadu já demonstrou isso nas entrevistas que deu. Para além disso, a própria eleição do Senado será influenciada pela aprovação do governo e do presidente Lula. Daí porque, também para a eleição do Senado, de Fátima Bezerra, há a importância de alguém defendendo seu legado. Sim. Essa pessoa tem que ser Cadu. Mas Cadu não é conhecido. Ora, as duas únicas críticas que a direita faz em relação a Cadu é que ele não é conhecido e que ele é uma pessoa boa, mas é do PT. Isso não é crítica. Isso não é crítica. Isso é crítica. Porque Cadu, ele tem uma vantagem que ele fura a bolha. Ele tem acesso e uma estética que conversa com setores não militantes. Isso. Então, eu já escutei mais de uma pessoa de direita dizendo: rapaz, Cadu é um não bom, eu votaria em Cadu, mas ele é do PT. Isso não é crítica. Então, não tenho que criticar Aquela senhorinha da Zona Norte votaria em Cadu. Votaria em Cadu. Votaria em Cadu. Essa é a questão. Então, o único desafio é fazer... Os únicos desafios são fazer a aprovação do governo melhorar e fazer Cadu se tornar mais conhecido. Eu acho que é isso. Eu torço para que Zenaide haja uma aproximação de Fátima, haja um alinhamento expresso nesse sentido, porque eu acho que é perfeitamente possível a montagem de uma estratégia para desidratar Stevenson e eleger as duas. Perfeitamente possível. Inclusive, essas notícias que a mídia progressista de modo articulado deu, que a mídia de direita fingiu que não aconteceu, como, por exemplo, algumas irregularidades relacionadas à destinação de emendas, asfalto, etc., se utilizadas de modo pela classe política, porque a classe política tem que mostrar a cara, a gente consegue desidratar Stevenson e eleger Zenaide de Fátima. Esse é o ponto. Segundo ponto, importante para a conjuntura majoritária. Eu acredito que Alisson Bezerra não será candidato. Vontade ele tem, muita. Inclusive alugou agora, segundo o blog do Barreto, um escritório de 10 mil mensal no Manhattan. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Manhattan. Estou tentando para os babões de Donald Trump pronunciar o inglês adequadamente. Obrigado, Então Alisson quer. Só que eu acho que a direita vai minar Alisson. Rogério vai passar por cima de Alisson. Sim. Porque Rogério, ele tem a estrutura, ele tem a articulação, ele tem a expertise. Obrigado. A despeito de não ter carisma, ele para os bastidores, ninguém faz o que ele faz. Ele é extremamente inteligente. Sim. E esse processo de polarização que tende a se acentuar cada vez mais, a meu ver, vai minar a terceira via. Vai minar a terceira via, como inclusive minou aqui em Natal. Mas Alisson está muito na frente nas pesquisas. Carlos Eduardo estava bem mais na frente. E aconteceu o que aconteceu. Exatamente. Eu acho que Alisson não é candidato, porque Rogério não confia nele,
E a base governista, embora haja alguns setores defendendo, por exemplo, a candidatura de Alisson a governo, Fátima e Zenaide ao Senado e o vice do MDB, o que em tese para os incautos poderia parecer algo bom, eu acho isso extremamente improvável porque a base governista não confia em Alisson. Rogério tem um defeito, forte defeito, que ele é Rogério Marinho. Mas Esse é o defeito. Mas ele tem uma virtude. Ele diz exatamente o que ele vai fazer. Sim. Ele diz na rádio, eu vou lascar o servidor e foda-se. Sim. Entendeu? Mas Alisson a gente não sabe quem é Alisson. Não dá pra confiar. Não dá. Então é melhor ir de Cadu. Cadu será o candidato e eu, particularmente, na minha opinião, esta é a escolha certa a se fazer. Perfeito. Estou aqui conversando com Silvério Filho, a Raposinha. Por mim, eu ficava conversando até 1 da manhã, mas há particularidades. A gente vai liberar o palco aqui para Ângela Angolano e Carlos Ponta Negra. Vou liberar a Raposinha para ir para Mossoró. Vai direto para vamos Mossoró. primeiro para São Paulo do Potengi. Vai para a República Popular de São Paulo do Potengi. Momentânea e infelizmente ocupada pela direita. E depois para Mossoró. Vai encontrar lá Natália Bonavides, né? Com um sorriso que abarca o mundo. Sorriso que abarca o mundo. E Daniel Valença. Daniel Valença, Isolda, vai estar todo mundo lá. Vai estar todo mundo lá. Então vai estar Fátima que tá viajando. Isso. Merecidamente. Tá na Dinamarca. Em viagem oficial, né? Isso, em Pra viagem direita oficial, não- para conseguir recurso do Rio do Norte. Sem ser paga. Exatamente, bem registrado. Isso é sem ser importante, paga. isso é importante. Exatamente. Olha aí. Exato, trabalho. Isso. E prestando contas. Exatamente. Exatamente, bem lembrado. Bem lembrado. Eu tinha mais um monte de perguntas para fazer. Assim, já tá pré-convidado para uma terceira entrevista. Já tá, e eu ia, se não convidasse, eu ia cobrar. Pronto, está Porque faltou pergunta demais aí. Faltou muita coisa, faltou muita coisa. O bar tá lotado aqui, uma alegria ver o Mestiços assim. Agradecer a Josué Santos, Jaime Dias, os nossos anfitriões aqui. Lembrando, já falei aqui, vai ter show de Ângela Angolano, que faz aniversário, tá em celebração aqui. Tem lagosta, camarão E aratu. E aratu pra gente comer. De qualidade. De qualidade, daqui a pouco a gente vai comer. A gente só não tá comendo Só não aqui. tem capim, meu patrão. Não, Capim você come em outro canto. Aqui capim, tem- não, capim não tem não. Agradecer aqui a equipe, José Agro na produção e filmagem. Hã? Patrocinadores, meu irmão. Agradecer aos nossos patrocinadores que viabilizam o programa, a Durne Sindicato, a Associação Médica do Rio Grande do Norte, CUT RN, Simmed, Sintro, Cartório Paiva Amaral e Sindipetro, eu já falei. E Sindipetro. Me arranje metade desses patrocinadores. Me arranje metade desses patrocinadores. Tem Vamos patrocinador demais. vamos dialogar. Vamos dialogar. Vamos fazer uma conversa. No terceiro programa. A gente já chama os patrocinadores pra ver. Claro, tudo patrocinador bom, gosto de todos eles, todos amigos meus. E tá chegando gente no bar aqui. Mas vai correndo não, vai dar pra comer um pouquinho aqui. Vai dar pra comer primeiro, nada, vou correndo, tô mentindo. Ah, Já tá agoniado. tá Eu vou bom. correndo, tá. Já tá agoniado, tá agoniado. Tá agoniado. Ei, mas Tá é isso agoniado, aí, é uma felicidade, Cefas, vir aqui, né? E a gente daqui a uns 5 meses nós vamos ter que ter outro programa, cara, porque vem muita notícia boa, estamos com projetos massa e vem muitas raposas iconoclastas para além desta raposinha no futuro. Pode anotar que vem coisa boa por aí. Então pronto, vai ter um terceiro programa. Agradecer aqui, pedir uma salva de palmas aqui para valeu. Silvério Filho. Muito obrigado, Silvério. Obrigado a todos e todas assistindo e aqui em loco e até o próximo Conversa de Botequim. Só um segundo. Opa, Palestina livre, lasque-se o Estado de genocídio de Israel. Agora sim. tá bom? E um forte abraço.